condição que nasce em todo ser humano. Não é uma coisa só dos artistas, nem é dos gente especial, com dones e talentos, e nada disso. É um chamado que você tem em algum momento da sua vida e que ou você protela, né? Que às vezes acontece, ou substitui por outros valores. Então, mata seu eu criativo. E aí se fala concretamente de autodestruição, que vamos chegar no final. Né? Isso é importante ter consciência, porque eu levei um susto quando tive essa informação. Eu disse, nossa, que rigidez, que não... Mas é verdade, a gente vai fazendo isso com o passar do tempo e vai esquecendo aquele chamado que você teve em algum momento, em algum dia, e você fez de conta que não escutou nada, porque não convém à situação atual, porque há uma coisa mais importante. Ou é um filho nos estudos, ou é um filho no casamento, ou é a filha que também tem uma profissão e que ela precisa se desenvolver. E a gente abre mão de sua própria vida. Eu cansei de ver isso, não somente em mim, como também em outras pessoas que foram meus alunos e que volta e meio protelavam eventos da importância profissional para ela em termos de arte e deixavam de lado por causa de um netinho que tinha que dar estudos todos os meses, ou o ano, ou enfim, coisas que você crê que é mais importante que você. Quando você, então, aí começa ou substitui ou não, ou luta contra isso, e é muito difícil manter uma luta com os dois eus, o eu da personalidade e o eu criativo. Já que a criatividade é uma capacidade, é uma potencialidade, é a ordem natural da vida. Vida é energia, é pura energia criativa. E aí Verdade. chega uma pessoa na aula, e eu lembro nos presenciais, né? Eu não tenho criatividade nenhuma. Se você não disse isso para você, alguém a seu lado está falando dessa maneira, porque acredita que o fato de não ter dom ou habilidades especiais não lhe concerne, não é suficiente para desenvolver-se como artista. Pois eu lhe digo, você tem um artista interior, sabe? Só que tem que acessá-lo, tem que vir à tona. E esse vir à tona não se faz do céu, ele é um esforço. E esse esforço, quanto mais idade a gente vai tendo, mais fica difícil de ele se manifestar. Mas quando se manifesta e tem a glória de você encontrar um caminho certo, você é capaz de virar o mundo. A Betty Edwards, que vocês sabem é autora desta metodologia, teve uma aluna que às vezes me lembro de coisas que eu gostaria de mostrar, mas não tenho a biblioteca neste momento à mão. É porque não é a mesma organização que na escola, né? É Então, verdade. então essa aluna era com uma deficiência de tremor.
não sei qual seria, se Parkinson, alguma coisa era. E ela começou a desenhar mesmo com essa maneira. Olha a minha irmã aí. Essa minha irmã é da Argentina. Está sempre presente. Muito bem, sim. Então, essa aluna que estou falando, eu vou até mandar, quando prometo, cumpro. Né, Cris? Vou te mandar uma escaneada da senhora, uma senhora de mais de 70 anos, que ela treinou o desenho tremendo. Não dissimulou o desenho, não. Simplesmente ele saiu tremido e todos os trabalhos dela eram trêmulos. E esses trabalhos trêmulos foram expostos em galerias de arte de Nova York, senhores. Nossa. Então, não é pouca coisa. Está documentado no livro dela. Certo. A gente mente. Eu não mentiria na minha idade uma coisa dessa. Eu estou falando o que é. Acontece que a gente não acredita, porque a gente tem o quê? Padrões mentais gravados no nosso cérebro esquerdo, que dizem, é mentira. Por quê? Porque os jovens são os que criam, os jovens são os que fazem talentosamente uma carreira, os jovens que é ou não é? É, verdade. A gente tem bloqueio, né? Exatamente. Esses bloqueios, que é o que se está bloqueando, gente? Não é o lado racional. O lado racional não se bloqueia porque não tem emoção nenhuma. O que se bloqueia é o lado emocional, é o lado direito do cérebro, gente. E esse canal de penetração do conhecimento espacial, do conhecimento visual, da percepção emocional, todo esse território pertence ao lado direito, não ao lado esquerdo. Não ao lado que é cultivado pela educação atual. A educação praticamente prescinde, esquece. Em geral, não há uma educação que prive os dois hemisférios cerebrais, que os dois canalizam integralmente um comportamento de equilíbrio do ser humano. E a gente não tem isso. Por quê? Porque falta na educação atual. Eu vou mostrar eu estou em... Não, é que não comecei o tema ainda. Mas eu vou mostrar umas imagens onde você podem ver como é manifestado um hemisfério e como é manifestado o outro, em dois tipos de pensamentos, que são o racional e o emocional, criando duas linguagens, a linguagem oral e a linguagem visual, certo? Eu vou mostrar daqui a pouco isso, certo? Como se chega a isso. Mas, a princípio, só queria lhe falar sobre o que é a criatividade. Eu já di uma linhavada, eu disse que ela é a ordem natural da vida. Gravem isso. A ordem natural da vida, porque vida que é energia, pura energia criativa. Então, partamos dessa base de que não é falácia falar que a criatividade está em você, em você, em você, em você, e em todas as pessoas que se nos cruzam, acreditando ou não. Se acreditam, é melhor. Mas se não acreditam, ela pode se manifestar de qualquer maneira. Estimulando ela, melhor ainda, porque você dribla esses bloqueios, como disse a Cris.
né? Esses bloqueios pertencem a quem? Que bloqueia? Que se bloqueia, gente? Se bloqueia com a personalidade, a maneira rápida de esquecer que existe um eu interno, um eu criativo. Certo? Então, eu entendi que todos nós, né, temos o artista interior. Todos nós. Todos nós, sim, senhora. Acredite ou não acredite. Agora, você pode ser que seja uma pessoa que acredite, que sinta em você as questões da música, as questões de outras disciplinas, outros que fazer que tenham a ver com o lado emocional que é criativo. Entende? Entendi. Então, você pode ser um artista de teatro e sentir isso quando? Aos 5 anos. Mas acontece que aos 5 anos, papai ou mamãe disseram, não. Essa não é atividade para você. Isso não vai dar dinheiro e se dá é muito pouco. Você tem que ser dentista. E você não entende nada de manusear o sangue, a boca, nem nada disso. Você é do teatro. Você é do palco. Mas mamãe e papai acham não conveniente. Ou ela própria tem um apoio da família, mas ela não se sente. Por quê? Porque a amiguinha do banco do lado da escola lhe falou assim, você não dá para isso. E ela admira a amiguinha, né? Então acredita nela. Lá ela se ferrou. Primeira desculpa esfarrapada que recebe, a criança sensível, né, assimila isso como um conhecimento e esquece que esse conhecimento existe para ela, porque alguém lhe falou que isso não é bom. Estava dando mais ou menos por entendida a questão. Então, a princípio, podemos dizer que o artista necessita manter-se como artista. O que significa isso? Isso fica ter um tempo apropriado para isso, né? Um tempo onde ele possa fazer coisas. Esse tempo, ele e o espaço, que são as duas dimensões da criação, eles têm a ver com afastamento. Essa senhora tem algum problema. Eu estou vendo daqui. Quem? Eu não consigo ver todas as telas. Você não Algumas consegue. pessoas estão... não, eu só consigo ver as telas que eu vou passando. Algumas sim. pessoas estão me chamando aqui no WhatsApp, falando que está sem áudio. Todos estão ouvindo áudio? Todos que estão aqui Você estão... está falando de mim, Lídia? Estou. Eu estou vendo você fazendo assim, você está pedindo auxílio. Não sei qual é o problema. Beth, você desativou o microfone. A gente não está te ouvindo. Ativa novamente, por favor. Me desculpa, é porque as minhas filhas estão aqui e estão se despedindo, indo embora. E eu falei, espera que eu vou levar vocês. Ela falou, não, mamãe, você está em curso, pode ficar. E aí eu estava falando com as pessoas. Olha você, me desculpem. Estou falando exatamente de um pedacinho da história. Está aqui viva como um exemplo. Não, eu deixo tudo meu para você, minhas filhas. Aí eu pensei, me ferrei, mas que vamos fazer, né? Tudo pelos filhos.
Elas só estavam dando um tchau rapidinho. Ah, sim, menos mal que era rapidinho. E elas reconheceram em você essa Esse possibilidade de... momento, e elas dão a maior força. Então, me parece que... Pode continuar, que eu vou ficar quietinha aqui ouvindo. Desculpa. Não. Você deu uma motivação interessante para nós conversarmos sobre o assunto. Então, valeu a pena a intervenção. Tudo bem a calhar. Gostei de ver como você está muito receptiva e vai percebendo a gente assim, né? Ah, mas meu trabalho é você está atenta 24 horas, né, Lídia? Eu estou atenta 24 horas, se não mais, okay. Porque o meu inconsciente também trabalha. Ai, agora o problema é cair aqui não empurra. Ela é demais. Lembra quando eu chegava na oficina que eu já não estava muito bem, aí eu tentava disfarçar, você não está bem. Não, estou sim. Não está, não. Lembra? Não está, não. Pode falando o que está acontecendo. Na verdade, eu vou falar de um instrumento de autoconhecimento que me fez um pouco mais perceptiva do que eu sou normalmente. Mas chego lá, se eu consigo, não sei. Se não dá para enganar. Mas se não der, a gente adia para mais uma dessas e pronto, né? Que o mundo aparentemente não acaba em 24 horas. Bom, então, eu falei de tempo para realizar o trabalho e espaço para isso. Ambos. Como é que eu faço para tirar minha mãozinha daqui? Tem alguém com o microfone aberto que tá dando interferência aqui. Acho que passou. Vamos. Vamos lá. Então, eu falei que tempo e espaço que são necessários ao artista. Você que está trabalhando, com certeza, sentem isso dentro de casa. É difícil encontrar um lugarzinho próprio, um lugarzinho que não lhe perturbe nas pessoas. É normal essa perturbação, porque não há uma adaptação imediata ao espaço, né? E a gente vai mudando essa questão à medida que vai compreendendo a necessidade que seu artista interior lhe solicita. Paz, um espaço adequado, o que faça-se de um espaço adequado, paz. A maioria das pessoas que convivem com familiares, com amigos, ou com parceira, ou com parceiro, isso demanda vem esse espaço e esse tempo como um afastamento da pessoa, né? Como se a pessoa se separasse do resto da família ou do resto das influências. Isso não é egoísmo, gente. Essa virtude de ser bonzinho e generoso, deixando de lado o que seu artista interior lhe solicita, é um crime, cara. Você está matando justamente a flor da criatividade, que é o coração da gente. Sem isso, você não é nada. Seu desenho pode ser muito simples, mas tem alma. Se você não lhe coloca alma, quando eu digo alma, eu digo na concentração, que eu vou falar na live que vem. Concentração, atenção. Concentração vem da atenção, a atenção vem da contemplação. Gente, o que é a contemplação? Parece uma coisa que todo mundo sabe, mas contemplação é um estado de espírito. Se você não atinge isso em um exercício, vai atingir no 2, no 3, no 4. Em algum momento você tem esse despertar de um sentimento interno
que domina você, mas que o domina com uma luz, a luz da energia. Quando eu falo criatividade e energia pura, não sou eu que estou falando. Esse pensamento do Talmud. Entende? Não é um invento, a energia foi a gringa que falou. Não, não é nada disso. É o conhecimento feito realidade. Então, você parte de um estado de espírito onde você está criando. Que está criando? Aí a pessoa diz assim, mas o curso é cópia. A princípio, cópia, sem cópia não se aprende nada. Que eu saiba, o universo está feito à semelhança de Deus, imagine. Né? Não, quem somos nós? Então, tudo é copiado. Né? Mas, mesmo que eu não diga essas palavras de cópia, você faz um ato de construção, de despertar o caminho do seu eu criativo. É disso que estou falando. Você cria esse estado de espírito. Tem pessoas que não querem isso, só querem a técnica. Problema da pessoa. A pessoa recorta o que não lhe serve. Talvez no processo de crescimento não lhe interesse esse aspecto, mas o processo de recuperação do eu criativo, nós estamos fazendo neste curso. Eu tenho feito isso ano passado, e nas lives que eu estou passando a você semanalmente, vai haver manifestações nas lives de etapas de recuperação do processo criativo. Quais são as etapas? As etapas, vocês vão ver nos seus vídeos. Olha. Olha, vemos aí. Vocês estão vendo? Estão vendo nos seus vídeos? Estamos. Então, recuperação do eu criativo. Temos, a partir se se pode falar de cima do círculo, nós temos a recuperação da paixão com que você começa a construir seu eu, a maneira, entende? Todas as etapas que eu vou colocar, elas têm um significado muito profundo sobre a construção de seu eu criativo. Le segue a etapa da segurança. Você adquirir uma coisa que as pessoas normalmente no início não têm. É segurança. Duvida de tudo. Então, para aliviar sua rota, seu caminho de criação, você vai aprender a ser segura. Segura em quê? Nas artes plásticas. Segura em quê? Na construção de seu eu interno, que lhe vai servir para todas as atividades da sua vida. Isso se perfila em toda a sua vida. Eu adquiri segurança muito velha já, sabe? Então, como foi a minha segurança? Meu mestre de autoconhecimento me perguntou qual era meu vício maior. Eu falei medo. Não, me falou ele com sua grande percepção. Você não tem medo. Você tem outra coisa. Você tem orgulho, e esse orgulho não deixa que você seja segura, porque alguns te dizem que não, outros te dizem que sim. Eu não suportava o não, porque o não me deixava insegura. Quando eu conseguia compreender essa questão profundamente, eu não parei mais de produzir. E teve sucesso, teve fracasso, não estava nem aí. Eu segui os ensinamentos.
e os ensinamentos me deram seus triunfos, também seus fracassos, mas eu não me importei com eles. Também não me importei com os outros. O importante é caminhar. E na caminhada recuperei que minha identidade. Eu sou fulana de tal. Eu não sou só uma pessoa, eu sou uma pessoa que cria. Isso gerou em mim poder. Poder é a outra etapa que você vai aprender. A ter integridade, a você se ver a si mesmo com os 3 centros que você possui. Você possui de um físico, você possui de uma emoção, você possui de um intelecto. Quando esses 3 centros estão presentes em você, nos seus afazeres diários, você aprende a ser íntegra. Ser íntegra é estar presente naquilo que está vivendo. Me explico? Certo, explica. Bom, continuo, porque se eu sigo assim, não vou dar nem a metade da história. Bom, e a partir daí nós temos possibilidades. Aprender a desenvolver possibilidades na sua vida. Dessa forma, nós estamos em presença da coragem. Coragem é aquilo que falta na maioria de nós. A maioria de nós, hoje em dia, com os problemas sociais, políticos e econômicos e de saúde que a população tem, é muito difícil viver com coragem. Mas daqui se fala de outra coragem, se fala da coragem do coração. E se você aprende a ser corajosa com suas coisas, você aprende a ser. Você aprende com seu eu criativo, com seu artista interior. E isso lhe dá incrível, mas dá abundância. Da abundância. Você consegue. Abundância não é apenas ter dinheiro no banco, não. Isso aí é um tanto resultado que às vezes nem aparece. Mas se você tem abundância no coração, você é generoso com ele, você é generoso a partir de seu relacionamento com o outro, então você adquire força. Você guerreia. Você guerreia por teu espaço. Você vive de novo. Sacou? Verdade. Esse é o resultado. Esse é o resultado da recuperação do bloqueio artístico ou não? Ou faz parte, é o processo? Olha, tudo na vida é processo, né? Pelo que me consta. Mas se você tiver uma porção deles aí, você já está maravilhosamente bem servida. Bem servida por quem? Por você. Porque sua personalidade está presente. Entende o que eu quero dizer? Sua personalidade, ela se acomodou. Ela foi, como dizem os hindus, foi um animal sobre o qual o Deus caminha. Um animal que se submete à passagem do divino. E o divino em você, quem é? Seu coração é divino. Sua criatividade é a chispa divina. É a chispa divina que nós temos um diferencial e que temos esquecido na maior parte das vezes. Me equivoco? Não, enfim, a gente não acredita, né? Nosso diário, nos mostra, infelizmente, que a gente esqueceu que nós somos seres divinos, que nos diferenciamos dos animais, mas muitas vezes perdemos o senso da humanidade. E isso é
é pecaminoso, isso é pecaminoso, isso é criminoso, né? Mas a gente, com nosso trabalho, se você está presente, é alguém mais presente do mundo. Você está aqui agora, você é Deus. Então, esse ato se converte em divino, e isso é ofrendado a quem? Ao superior. Seja lá a religião, seja lá o que você quiser, não importa. O importante é que você se distingue dos animais, que são às vezes mais humanos que nós. Modéstia à parte, é meio triste isso, mas é uma condição que a gente convive, verdade? Bom, verdade. Então, afastamento, estávamos falando do afastamento. O afastamento é necessário para o artista. O afastamento é aquela condição onde o espírito é a diferença, cria a diferença. Você não pode criar a diferença em um lugar tumultuado. Com certeza que não. Isso lo disse Paul Valéry. Sabe quem foi Paul Valéry? Um filósofo, escritor e poeta francês. E ele disse assim: o afastamento, o espírito vive a diferença. O afastamento existe. O afastamento dá a virtude do inerte, ou seja, da contemplação. Isso nós vamos ver na próxima, porque eu vou conversar muito sobre esse aspecto, porque é onde é o caminho. Vai aprofundar, né? É porque é o caminho que você alinhava, provavelmente, se está fazendo o curso dia a dia. E isso é um trabalho de dia a dia. É um trabalho de quê? De esforço. É um trabalho onde a rotina devia ser essa, a rotina espiritual. Mas a rotina a gente dá ao nosso hemisfério esquerdo, que é a nossa sobrevivência. E a nossa sobrevivência nos garante nossa comida. E por aí vai. E aí se superpõe nessa luta dos dois eus, o eu grande, o eu superior, que está escondido, soterrado por nossas atividades rotineiras, repetitivas, que escravizam a quem? A eu superior. Como substituindo-o com falsa espiritualidade, que é a generosidade, é o servilismo. Não, 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 eu vou te ajudar, você não se preocupe, eu te ajudo. Não é assim que a gente fala? Quem não tem essa vivência, que me diga, porque eu já vivi isso. Né? Às vezes a gente dá o que não tem. É estúpido um pouco, não? Mas isso acontece. Essa substituição de nosso ser é muito complicado, porque não nos traz alimento ao interno. O interno se esvazia, o interno se destrói, pouco a pouco. E quando chega a uma idade determinada, os filhos casam, têm netos, têm sua família, e a gente como está? Sozinha, porque nem conexão fez com... Gente, não estou falando de você, estou falando do comum das pessoas, tá? Então, eu estou passando isto porque me parece que, como eu vivi essas coisas, as pessoas provavelmente as vivam. Se não as vivem, sabem orientar a seus familiares, a seus filhos, as pessoas que passam por essas questões e que às vezes não sabem como resolvê-las, porque se sentem egoístas,
porque tem medo que existe uma preocupação, existe medo de que a essas pessoas lhe falte alguma coisa que eu não tinha possibilidade de dar, mas não dei porque eu preferi minhas conveniências internas. Essas conveniências internas é o chamado de você na Terra. A gente não veio à toa. Não veio só ter casamento, filho, porque isso também os bichinhos têm. A diferença de nossa chispa divina explodir, qual é? Vocês entendem o que eu quero falar? Eu estou exagerando um pouco, porque se eu não exagerar, você às vezes não consegue, não é que não consiga entender, senão que não, eu quero que sinta o que eu estou falando, porque eu sofri isso. Eu sofri ser advogada. Eu não tinha jeito, morava em uma cidadezinha de 500 habitantes, não sei, 500 tem agora, 2000 na época, porque o país estava melhor que agora, e não tinha condições de ter nenhum conhecimento artístico. Eu conheci uma galeria de arte com 20 anos. Então, quando eu não sabia que havia nem artistas no mundo, mas eu dei um jeito. Eu dei um jeito e acabei dando certo, mas custou-me muito esforço. Mais do que se eu teria ouvido meu coração. Eu não tive, sabe o quê? Coragem. Eu não tive convicção. Eu não tive fé. Eu não tive resiliência. Capacidade de sofrer a carência de ajuda de meus pais e ir por meu caminho. Isso não tive. Mas eu estou passando a vocês. Se em você não existe, pois que exista nos outros. Então, a semente vai se alinhavando, vai se esperando que floresça, certo? A coragem é muito importante, gente. É a fé em você. Agora me diga uma coisa, eu falava aos meus alunos sempre o seguinte: se você não fala de você, de quem vai falar? Se você não acredita em você, não, nada feito, nada é importante. O importante é você, porque sem você, você não é nada. Sim. Muito simples, não é uma coisa de bicho de 7 cabeças. Simplesmente você não é nada, porque não existe. Sem você. Você quem é? É a Lídia? Eu não sou a Lídia, não. Eu tenho outra história. Minha história, só o universo sabe. Só o universo sabe quem somos nós. Mas sim sabemos que há uma chispa em nós que nos pode conduzir lá. E para lá é que vamos. Para a construção de algo melhor. Melhor que quê? Melhor que minha rotina do dia a dia. Porque minha rotina me confirma quem? Minha personalidade. Como foi gerada a minha personalidade? Vamos ver. A personalidade de todos nós, de linguagem. Também andou? Sim, sim. Estamos vendo. Estou tomando água. Bom, temos o lado direito do cérebro e o lado esquerdo, tá? A colocação foi invertida, mas é assim mesmo. Por enquanto é isso aí. Isso tudo está no meu livro, gente. Tá? Então, pelo hemisfério esquerdo,
se desenvolve a linguagem oral. E pelo hemisfério direito se desenvolve a linguagem visual, emocional, certo? Aqui a emoção, aqui a razão, certo? Então, a linguagem oral, a primeira etapa da linguagem é o grito. O grito de quem? Do bebê. Se o bebê tivesse um traço, ele faria somente um rabisco forte, assim, né? Nem sei se faria, mas metaforicamente simbolizaria esse traço. Esse traço é o grito, equivalente ao grito. O balbuceo, uma garatuja inconsciente do lado direito, certo? Me vão acompanhando? Essa é uma sequência de 3 a 7 anos, aparecem os primeiros esquemas, desenhos esquemáticos se chamam, garatujas conscientes. A gente aprende a letra A, a letra B, não, a letra não, ainda não. Bem depois, você aprende, por exemplo, a palavra, não a palavra, sim, a palavra garatuja consciente, a palavra casa, e você desenha uma casa. Não importa se a palavra não está muito bem feita, mas é equivalente a um símbolo. Por isso que quando você vai fazer um desenho, a maioria das vezes, saem desenhos esquemáticos, que parecem bonequinhos, a pessoa é um bonequinho, a árvore é um rabisco com um cabelo enrolado na copa e 2 palitos no traço do tronco, etc. Até que chega a linguagem intelectual, que é uma garatuja um pouco mais aprimorada, perto dos 10 anos, equivalente à linguagem do lado esquerdo, que é a gramática, certo? Vão acompanhando? E nessa etapa, o esquema não lhe parece uma boa ideia à criança. A criança diz, isso não é real. Isso não é real. O real é uma casa bem feita, como uma fotografia. Ah, mas eu não sei desenhar isso de cabeça, como as pessoas falam. Não existe isso, entendeu? A cabeça não existe, de cabeça não existe nada. Agora vem o ensino do real. O real é aquilo que nós vemos. E aprender a ver é o primeiro princípio do desenho. Entenderam como é a diferença? Não vem nada da cabeça, vem do que é real, que é observado. E você aprende a ver as coisas como as coisas são. Então, sua vida deixa de ser uma imaginação e sim aquilo que é o entorno dele. Dá para entender a importância disso? De você aprender a ver. Muito bem. Então, nesse momento, se aprende o contato com o mundo, começa a se experimentar a enseñança com o lado esquerdo, mas o lado direito, vazio. Aos 21 anos, a fase de experimentação passa para a preparação. Já vem o estudo secundário, daí vem para os graus mais superiores, aos 28 anos, e, finalmente, aos 35, a mulher ou o homem estão vivendo a profissão. E, do outro lado, o ser criativo esquecido, totalmente esquecido. ¿Cómo?
Tira a imagem. Eu estou entrando em acordo com minha assessoria técnica. Se viram no processo? Esse processo é um processo real, é o que acontece com a gente. Você, quando é adolescente, todo mundo se copia a moda é o jeans, a moda é isso, a moda... Enfim, tudo é em conjunto, é grupal e é maneiro. E nesse maneiro, você esqueceu de você. E aí? E aí não está na moda eu ser criativa. Qual é? Se isso acontece, é porque eu tive uma sorte bárbara. É assim que o pensamento das crianças fala. Eu sei porque eu tenho netos. Então, a gente vive isso tranquilamente. Então, gente, essas personalidades... Vamos para outra imagem. Que eu estou hoje com imagens, estou muito bem. Sim. Essas personalidades são, olha só, eu não vou falar delas, isto é um enneagrama. O enneagrama é uma estrela de 9 pontas que cumpre a lei de 3, que está no triângulo, e a lei de 7, que está nos pontos que vocês observam. Esse enneagrama é um instrumento de autoconhecimento que é maravilhoso. Você consegue perceber sua existência através de um perfil desenhado pela própria experiência, pelo próprio conhecimento. Então, tem pessoas que se rotulam como do modo 1. Isso é todo enumerado. O 2 é o doador. O 3, o desempenhador. O 4, o sofredor. O 5º, o avaro. Avaro, gente, não é só com dinheiro, não. Avaro é a questão da sensibilização em relação aos outros. Guardam para si muito cuidadosamente os pensamentos, as vivências, a existência. Enfim, é um modo de vida mais isolado. Existe também o 6, que é o advogado do diabo. É aquela pessoa que está sempre colocando algum problema, alguma questão em alguma coisa, porque ele tem medo do que vai acontecer. Então, ele raciocina. Este centro do avaro, do sofredor e do advogado do diabo, ele pertence ao centro do medo, certo? E esta parte do metódico, doador e do guerreiro pertence ao centro físico. E o centro emocional ao doador, ao desempenhador, e ao sofredor. E estes 3 aqui, aventureiro, advogado do diabo e avaro, pertencem ao modo mais espiritual, intelectual, perdão. Então, eu aqui me equivoquei, aqui falei o conciliador, o guerreiro e o metódico. Eu não sou boa para a figura, mas é engraçado que eu domino o campo da figura, né? Mas talvez seja por isso, não sei. Bom, o fato é que eu dei um nome para poder justificar a presença da imagem, mas a imagem é de um conhecimento muito profundo, com o qual eu praticamente abri meus olhos à vida profissional, com certeza, sim, senhor. Eu, meu marido, meus filhos,
Enfim, somos todos famílias de uma nova modo de ver. Diseño de oficio, diagrama de oficio, diagrama de los virtudes. Temos o enneagrama das virtudes também, como dos vícios passa às virtudes, né? Então, o próximo encontro. Não, a próxima live eu estou mostrando, esses são os rostos desenhados conforme os aspectos físicos e emocionais demonstrados aqui, né? Como sua personalidade se manifesta, qual é seu traço principal. Na verdade, são 9, que multiplicado pela essência são 27 ao todo, porque cada deles também tem uma influência do vizinho, certo? E isso explica uma composição. Quando a predominância é dela para por exemplo, 9 em relação a 1, é uma influência. O 9 em relação a 8 é outra influência. O 1 em relação ao 2 é outra influência. E assim por diante, entende? É um curso muito completo, muito abrangente, com o qual eu sou muito grata. A escola de autoconhecimento do Enneagrama está em São Paulo e é vista pela internet. Vocês podem acessar o encontro, a Cris pode mandar para você o livro dele, do autor, é Christian Paterham Condes. Esse é o nome dele, tá? Como? Postar el link. ¿Qué? Postar el link. E van a postar podem postar o link e se assessorar sobre isso, porque, gente, é para vocês pessoalmente, é para vocês profissionalmente, para os que são profissionais da área do mundo mental, do mundo emocional. Então, eu posso garantir, deu resultados para muita gente. Eu criei muitos cursos de Enneagrama no Rio com ele, e ele deu as palestras com muita amorosidade, com muito profissionalismo, com muito carinho. ¿Vos lo aplicaste en el diseño? ¿Qué? ¿Vos lo aplicaste en el diseño? Sim, a oficina criativa nasceu com ele, porque ele me influenciou. Eu não pensava em nenhum momento dar aula, mas eu fiz isso há 30 anos e posso dizer que estou muito grata, porque não é o contato que eu tenho feito, o que tenho aprendido com esta escola tem sido uma maravilha. E como eu me desenvolvi, nem pensar. É uma coisa à parte. Então, eu não faço... Gente, não ganho nada com isso, não tenho interesse desse tipo, mas me interesso pela pessoa. E como eu estou interessada pelas pessoas, estou passando esse dado que me parece que vale a pena. Tá? Muito verdade. Eu vou convidar ele a vir a fazer uma live para nós. Que tal? Isso, fantástico. Fantástico. Podia ser uma boa ideia, né? Ele com todo o coração, ele faz. Inclusive, ele me apresenta nos vídeos que a gente tem colocado aqui verdade. Não é? Tem colocado. Sim. Ele fala nos vídeos do curso. Bem, o que mais nós temos? Bem, gente, eu vou deixar com vocês o espírito de levantar você desse caminho do semi-abandono, porque eu não digo que você abandonou porque está aqui, né?
Se está aqui é porque você não abandonou. Então, isso me parece genial. Eu parabenizo vocês por isso e digo que tenha muita fé, porque fé é certeza do que se espera e convicção do que não se vê. Verdade. A maestra Blavatsky, Petrona Blavatsky, ela fala nas suas vivências, porque é uma pessoa muito especial, que Brasil vai ser o nascimento da sexta raça. E a gente diz, gente, mas nesta confusão danada, o que pode acontecer de bom nisso? No entanto, ela previu outras coisas e aconteceram. Então, a gente tem que ter fé. Como eles vão arranjar um jeito de que este país se encaminhe, eles vão. Se eles dizem, eles vão. Então, nós temos que ter fé. Mas, para primeiro ter fé, tem que ter fé em você. Eu quero ver vocês artistas, eu quero ver você em galerias de arte. Como? Não sei. Isso não importa. Mas eu dou a maior força que puder. Tá certo? Na próxima live, quero ver vocês para ver atenção, concentração, contemplação. São coisas muito importantes de serem trabalhadas para que seu caminhar seja iluminado. Tem que ter uma teoria, tem que ter... Às vezes, quando vendemos o curso, tem pessoas que dizem, mas fala muito, não precisa falar tanto. Precisa sim, porque não se conhecem muitas coisas. Isto está oculto. E isto foi dito pelos maestros que seguem o caminho de abertura para nós seres humanos. Eles falam de que há de se conhecer instrumentos que ajudem as pessoas. Um deles me parece que está lá. El cerebro derecho. Daniel Pink. Quem fala sobre isso que eu estou falando, não exatamente da parte espiritual, mas sim do processo do ser humano que precisa, alimento da parte humana, justamente os recursos que não são suficientemente ensinados para as pessoas. Ele fala sobre o cérebro do futuro, a educação não consigo ler. A revolução do lado direito do cérebro. Daniel H. Pink. Cris, posta, por favor, para as pessoas que queiram a informação, tá? Pode porque deixar. Fala exatamente, eu disse, foi alguém que trouxe para mim este livro, eu disse, não acredito que está alguém acordado, isto é americano. Tinha que ser, né, americano, as coisas na América acontecem. Verdade. Tá bom? Então, tá ótimo, gente, eu a gente agradeço. Ficou o link da escola do Christian, né? Para poder divulgar, sim, né? E sim. o livro do Daniel Pink. Isso. Tá bom? Ótimo. Então, por enquanto, eu não disse nem a metade do que pensava falar, mas o tempo se esgota, né? O tempo é uma dimensão que se esgota. O tempo, ele não passa, é a gente que passa, a gente que nos esgotamos, né? Não é isso? Sim. Mas a gente sempre fica com essa sensação de que poderia ter falado mais, né? A gente sempre acaba as aulas, as lives, com vontade de falar mais. A gente prepara um programa
E tem tanta coisa em volta que sempre termina assim, já tem um ano. Já tem um ano. E sempre fiquei com coisa. Por isso que agora não alinhavo mais o subtítulo do que vou falar. Para não criar isso de, não chegou a isso, não chegou aquilo. O que não dei nesta, eu dou na outra. Mas, porque a gente sempre acabava frustrado, né? Ai, meu Deus, só conseguimos cumprir metade do que planejamos. Agora planejamos uma parte e a outra parte eu escondi. Alguém de vocês quer falar alguma coisa, gente? Então, vocês só falaram a metade do que vocês planejaram, mas alcançaram muita coisa, sabe? Tocaram muitas coisas. Essas coisas não podem ser ditas com pressa, não, Cris. Né? Devagar mesmo, né, Lídia? São ensinamentos muito preciosos, muito valiosos, sabe? Que bom. E a gente que não está assim, nós que vivemos nessa correria, assimilar isso, né? Leva um tempo. Então, doses pequenas, Cris. Tá muito bom. Igualzinho o desenho, sabe? Eu acho que pode ser, o desenho é devagar. Devagar. Nós também estamos nessa fase, nós estamos começando, então acho que as doses podem ser pequenas, sabe? Começando a olhar primeiro os vazios. Bom, pelo menos me tranquiliza. Olhar os vazios. Olhando os vazios, sabe? Depois a gente passa a observar, depois nós vamos concentrar, sabe? Depois nós vamos contemplar. Eu acho que é por aí. As lives da Lídia, eu que já fiz outros cursos de desenho, eu posso dizer que ela está indo num caminho oposto aos professores de desenhos convencionais, né, Lídia? Com certeza, porque eu aprendi com eles, pior é isso. Sim. Então, eu conheço Deus e o livre. A borracha todo o tempo, a borracha todo o tempo. Eu nem digo com relação à questão da técnica de desenhar, mas eu digo nas atitudes e nos grandes ganhos paralelos que o desenho leva no crescimento pessoal. Eu acho que isso fica muito a desejar, sabe? E assim, eu estou muito feliz de estar fazendo um curso, porque eu já fiz outros. E o que me chamou a atenção, quero que você saiba, é justamente porque você falou muito. Porque falou muito lá na hora de falar do curso e tal, mas as coisas que você falou, elas me tocaram muito. E eu acho que chega um momento da vida que você não pode riscar o papel só pelo prazer só por riscar. Eu acho que cada risco que você dá ali, né, pensando no tempo aí que vocês estão dizendo, eu estou vendo aqui que parece que as colegas são todas mais maduras também, né? É um momento que a gente não está para jogar isso fora, né? É para a gente estar lá dentro mesmo. Mergulhar de cabeça, né? Melhorar não. Até porque o poderoso da criação é o feminino. O cérebro direito é feminino. Gente, e ele faz parte de quem? De nossa mãe divina. Então, pronto, nós estamos todos casados, né? Então, só a gente tem que contribuir com quem? Com nosso trabalho, com nossa dedicação, com nosso esforço. Eu aprendi uma técnica que é o seguinte: eu vou querer um resultado X de alguma coisa. Aí eu ponho uma data e eu dou à natureza um esforço. Um esforço, neste caso, pode ser o desenho. Eu vou fazer tanta quantidade, ou uma quantidade, ou 2, ou 3, o que for, durante 5 meses. Porque se você fizer uma coisa pouca, sabe que você engana a torcida, não funciona.
A natureza só aceita aquilo que você cumpre. Por isso que a palavra é muito importante. Se perdeu no nosso universo. As pessoas falam uma coisa e fazem outra. Não faça isso. Cumpra que a natureza lhe vai respeitar. Doe à natureza seus momentos presentes. Ela está a teu favor. Certo? Isso. Certo. E o que a Beth falou é até um elogio, né? Porque é sinal que o objetivo está sendo cumprido. Que ela falou que está indo em contramão com os professores tradicionais, né? E a intenção justamente é essa, né? Bom, não, o território é de todo mundo. O sol sai para todos. Mas tem gente que não quer o nosso. Está tudo bem, não tem problema. Vá ao lugar que corresponda. Porque, na verdade, o livro, esse livro que caiu nas suas mãos há 30 anos atrás, né, que é o livro Desenhando com o Hemisfério Direito do Cérebro, ele chegou para mim há uns 5 anos atrás. E a pessoa que me entregou, porque eu falei que eu queria desenhar, falou assim, eu tenho esse livro aqui, mas esse trem já está ultrapassado, sabe? E aí eu até fiz um desenho invertido lá, achei interessantíssima a proposta, mas eu não achei aqui ninguém que queria ou trabalhasse nessa linha, né? Então, quando eu vi o seu curso, eu falei, nossa, eu estou procurando isso tem tanto tempo, né? A natureza, né, chegou, o universo conspirou a favor, né? Na verdade, o que eu fiz foi pegar o livro, a metodologia dela, adaptei meu conhecimento artístico que eu já tinha e o conhecimento e o autoconhecimento. Então, eu juntei as três coisas. E fiz outro trabalho. É o grande diferencial, né? A técnica é muito parecida, mas eu fiz uma adaptação ao povo brasileiro que não é o americano, não. Ela, na primeira aula, dá um exercício que eu só dou na última aula. Por experiência, sei o que faço. Então, eu fiz por quê? Porque o povo brasileiro é mais emotivo, é diferente. Então, tem reações diferentes, a gente tem que considerar isso. Né? Pois é, mas eu estou gostando muito, viu? Que ótimo. Estou gostando muito. Para mim assim, gratificante as horas que eu fico no desenho. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro desenhando, mas a gente não pode, né? Porque, como você falou, tem outras obrigações. Mas eu já tenho meu cantinho. Eu tenho um cantinho lá da minha meditação, que eu fico lá horas para poder fazer negócio. De onde que você... Porque você tem um canto na maneira de falar. Na verdade, eu sou mineira, né? Mineira. Eu sou mineiro, uai. Uai. Eu sou mineira. Eu sou mineira. Morei 6 anos, né, cara? Você morei 6 anos em Belo Horizonte. Pois é. Antes de conhecer a escola, antes de tudo. Hoje eu moro em Nova Lima. Eu moro aqui em Nova Lima, mas, na verdade, eu sou de Teoflotone, que é o norte de Minas, aí deu um sotaque meio baiano, assim, lá de cima, mas depois eu morei bem pequeno para Belo Horizonte, fiquei em Belo Horizonte o tempo todo, e agora aposentei e vim para Nova Lima. Aí agora eu estou aqui na vida boa, como diz o outro, né? Agora é a hora de deixar acontecer, né? Tudo que isso que você falou, tudo que a gente deixou para trás é a hora, né? Isso aí. Gente, eu vou deixar vocês e espero boas notícias a semana que vem. Quero que outras pessoas que estão presentes falem, nem que seja um pouquinho, mas eu possa conhecê-los mais, porque durante a semana eu estou me enviando um outro live sobre questões que são pertinentes. Por exemplo, essa questão da recuperação do eu criativo aparece em vários trabalhos. Então, você vai
vendo isso, né? A gente tem que se adaptar ao modo como vivemos online, né? Que a mim me parece muito bom, porque, na verdade, a gente dá muita oportunidade para a pessoa ficar com o trabalho vários dias, como ela quer, durante um ano. É mais tranquilo. É mais tranquilo. E o professor está aí disponível com sua teoria e explicação o tempo inteiro. Tem a Cris, que é o socorro diário. Então... Cris está lá com a gente, né, Cris? Estou lá todo dia. E a gente está vendo outras possibilidades para aplicar no método, ok? Para mim está sendo ótimo, porque se fosse lá no Rio, eu não ia. Sendo online, agora eu estou podendo fazer. Não, agora não é mesmo. Tá bom. Então, ok? Obrigado para vocês. Que estejam com Deus. Obrigada pela participação de todas. Uma boa noite. Boa noite, Cris. Falando lá, boa noite. Continua lá no grupo. Eu vou passar o que a gente prometeu. Boa noite, obrigada. Nada, boa noite. A gente vai se encontrando. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima live. Tá bom? Um beijo. Um beijo. Tchau. Beijo, boa noite. Boa noite.